Então vamos junto comigo, Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 24, diz assim: Jesus foi com ele, e uma grande multidão foi junto, apertando de todos os lados a Jesus. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia, havia gastado tudo que tinha em tratamentos com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela já havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar a respeito de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por detrás dele, tocou a sua capa, pois ela pensava: se eu apenas tocar a capa dele, eu ficarei curada. E logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou a minha capa? Então os seus discípulos responderam: Senhor, está vendo toda essa gente apertando de todos os lados, e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, contou tudo a ele. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, ilumina o nosso caminho, a nossa mente, o nosso entendimento. Através do teu Espírito Santo nessa hora, traz entendimento total daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Usa a minha vida como boca do Senhor nessa hora, que não venha nada de mim, mas que seja tudo do Senhor, e que haja aqui nesse lugar corações abertos para receber a tua palavra, através do teu Espírito Santo. Você concorda? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Jesus tinha acabado de ser convidado para ir à casa de um homem que estava com a sua filha doente. E aí esse cara chega lá e fala assim: Jesus, minha filha está doente, e eu sei que se o Senhor colocar a mão nela, ela vai ser curada. Aí Jesus fala: então bora lá, vamos lá, a sua filha, onde que ela está? E ele começou a caminhar em direção à casa desse homem, e uma multidão, muita gente. Jesus tinha, é muito característico, né, os textos que a gente lê a respeito de Jesus, sempre uma multidão está atrás de Jesus, porque Jesus era o cara que fazia muitos milagres, coisas sobrenaturais, muitos sinais Deus fazia através da vida de Jesus, né? Então muita gente seguia Jesus. E aí Jesus caminhando, a multidão atrás de Jesus, muita gente ali atrás dele, mas de repente Jesus para tudo e fala assim: ei, alguém me tocou. Aí o discípulo falou assim: como é que é, Jesus? Ele quem me tocou? Os discípulos falaram assim: não, Jesus, peraí, não estou me entendendo, como assim, que história que é essa? Ele: não, assim, alguém me tocou, eu quero saber quem me tocou. Aí alguns discípulos que já tinham um pouquinho mais de liberdade com Jesus, falaram assim: Jesus, vem cá, deixa eu falar um negócio com você. Seguinte, eu não sei se o senhor está reparando certinho nas coisas que estão acontecendo aqui, mas tem uma galera te apertando o tempo todo. Então sim, o senhor queria saber quem é que está te tocando, entendeu? Aí Jesus insistentemente continuava perguntando: olha, eu quero saber, alguém me tocou. Sabe por quê, irmãos? O texto diz que a multidão apertava Jesus, mas apenas uma pessoa tocou em Jesus. No meio da multidão, de todas aquelas pessoas, Jesus para tudo para identificar quem é aquela pessoa que o toca. Imagina só, nós estamos aqui nesse momento e de repente Jesus: olha, alguém me tocou, quem me tocou? A pergunta de Jesus era insistente, ele queria saber de fato quem tinha tocado. Sabe por quê? Porque muitos apertam a Jesus, mas não o tocam. Sabe, irmãos, assim como muitos oram, mas não falam com Jesus, assim como muitos leem a Bíblia, mas não ouvem a Deus, assim como muitos comem do pão e bebem do vinho, mas não se alimentam. Assim, no meio daquela multidão, muita gente apertava Jesus, mas Jesus identificou naquela hora que apenas uma pessoa tocou Jesus. Olha, eu não sei você, mas eu não quero que Jesus passe por esse lugar nessa noite sem antes ele saber que eu toquei nele. Quem está comigo, diga amém. E Jesus insistia: olha, alguém me tocou. E aí, no meio daquela multidão, tinha uma mulher que
estava sofrendo há 12 anos com uma doença crônica, fluxo de sangue contínuo, havia passado por muitos médicos, gastado tudo que tinha, com tratamentos, remédios, mas nada resolvia, ela continuava doente. Eu queria muito que você prestasse atenção no que essa mulher estava passando, porque eu sei que você pode se identificar com alguma das coisas que essa mulher estava vivendo. Sabe por quê? Porque essa mulher, primeiro, ela estava sofrendo fisicamente. Como eu disse, era uma doença que aos olhos humanos era incurável. Ela já havia passado por todos os médicos, gastado tudo o que tinha, e não havia mais nada para ser feito. Ela enfrentava dores constantes há 12 anos. Então, em primeiro lugar, é importante você entender que ela sofria fisicamente. Mas, olhando para o contexto em que essa mulher estava inserida, a gente percebe também que além de um sofrimento físico, ela também sofria socialmente e psicologicamente. Porque a mulher nesses dias, nos dias dos seus fluxos de sangue, ela era considerada impura. E não podia tocar e nem ser tocada por ninguém. Ela ficava isolada de todas as pessoas. Qualquer objeto ou pessoa que tocasse nela, era também considerado impuro. Essa mulher, por ser considerada impura, nem o próprio marido podia tocar nela. E, consequentemente, ela também não podia gerar filhos. E aí imagina só, uma mulher que, teoricamente, saudável, ficaria nesse estado por uma semana. Essa mulher já estava nessa condição há 12 anos, consequentemente, todos os dias. Então, além de um sofrimento físico, além das dores físicas, essa mulher também enfrentava fortes dores emocionais, angústias profundas por 12 anos da sua vida, causadas pelo isolamento, causada pela sensação de que está cercada por um monte de gente, mas ao mesmo tempo está sozinha. E além, é claro, de um sofrimento físico, emocional, como nós acabamos de ver aqui, essa mulher também sofria espiritualmente, porque a mulher nos seus dias de fluxo de sangue, nesse momento aqui, ela era impedida de frequentar culto. Então, como eu disse, como ela precisava ficar isolada, ela passava nesses dias de fluxo de sangue, normalmente a mulher não podia frequentar o culto, mas como eu disse, essa mulher já estava há 12 anos impedida de cultuar a Deus, impedida de alcançar uma vida espiritual saudável. E aí eu queria que realmente você prestasse muita atenção no que essa mulher está passando, porque talvez uma dessas áreas pode ser a sua dor nessa hora. Dores físicas que talvez há muito tempo você está lutando para ser curado, ou talvez dores emocionais que você tem te atormentado, te angustiado, você já não sabe mais o que fazer, que tem tirado sua paz. Ou talvez seja um desafio de ter uma vida espiritual saudável, livre do pecado, né? Apesar de todo o seu esforço, apesar de todo o empenho para que essas áreas sejam bem ajustadas à sua vida, você ainda continua doente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E assim, como a gente, o texto diz que essa mulher, ela fez de tudo para ser curada, tudo, o que era possível fazer ela fez, ela gastou tudo o que tinha, tentou todos os remédios, tentou de todas as maneiras encontrar alguma coisa que pudesse pelo menos amenizar a sua dor, mas depois de ter buscado solução para os seus problemas em todos os lugares, não havia mais nenhum lugar para que ela pudesse ir. Sabe o que aconteceu? Ela foi parar nos pés de Jesus, e então ela foi curada. Sabe que tem alguns momentos nas nossas vidas que médico nenhum pode resolver o nosso problema, dinheiro nenhum pode comprar a solução para as coisas que nós estamos passando, esforço humano nenhum pode nos compreender. Mas quando nós entendemos a nossa total dependência, nos colocamos aos pés de Jesus e entendendo que se simplesmente nós tocarmos em Jesus, Ele pode nos curar. Tem um escritor que diz que essa mulher, ela não foi só salva fisicamente, é claro que ela foi salva fisicamente, mas Jesus também a salva socialmente, porque restaurou a convivência com outras pessoas da sua comunidade, e Ele também salvou essa mulher espiritualmente, capacitando essa mulher a poder participar novamente da adoração a Deus, no templo e nas festas religiosas. Sabe, Jesus não quer apenas nos curar fisicamente, é claro que Jesus cura espiritualmente,
quando nós estamos doentes, se nós clamarmos a Deus, Ele é poderoso para nos curar espiritualmente, mas Jesus também quer nos curar emocionalmente. Jesus quer curar das coisas que têm nos atormentado de maneira tão grande, que estão nos levando à morte, coisas que estão matando os nossos relacionamentos, como por exemplo relacionamentos familiares ou amorosos, coisas que talvez estejam matando as nossas amizades. Jesus quer nos curar. Coisas que talvez estejam matando a nossa alegria de pertencer, coisas que talvez tenham causado na sua mente pensamentos de morte. Jesus quer te curar. Jesus nos trouxe a esse lugar para poder de alguma maneira curar não somente a nossa condição física, mas também as nossas emoções. Eu quero te dizer que Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que você pode perdoar aquelas coisas que talvez no seu coração eram imperdoáveis, para que você seja curado. Jesus te trouxe aqui essa noite para que você pudesse pedir perdão para aquelas pessoas que talvez você de alguma maneira imagina que nunca vão te perdoar, para que você seja curado. Jesus te trouxe aqui essa noite para que você pudesse experimentar de uma oportunidade de tocar em Jesus e dele sair poder, então você ser curado. Eu creio que além de tudo isso, Jesus quer nos curar espiritualmente. Quantas pessoas, irmãos, dominadas pelo pecado, quanta gente sendo escravizada pelo pecado, quanta gente sendo impedida de se achegar diante de Deus, quantas pessoas que estão sendo atormentadas pelo pecado, que cada vez mais nos afasta espiritualmente de Deus. Mas aquela mulher que estava ali naquele momento, assim como a gente, olhou para Jesus e pensava o seguinte: olha, se eu apenas tocar em Jesus, eu creio que eu vou ser tocado. E Jesus naquela situação fala assim: alguém me tocou. No meio daquela multidão, Jesus percebe que alguém tinha tocado, muitas pessoas apertando Jesus, mas alguém tinha tocado nele. E no meio daquela multidão, aquela mulher se levanta sua mão e diz: Senhor, eu te toquei, e se prostra diante dos pés de Jesus, e Jesus então sara todas as coisas na vida daquela mulher. Presta atenção, uma ferida não pode ser curada se ela não for ser exposta. Nenhuma ferida vai ser curada se antes ela não for exposta. E aquela mulher, entendendo isso, ela se expõe diante de Jesus, dizendo: Senhor, eu te toquei, e se coloca diante dos pés de Jesus. E então Jesus diz: porque você me tocou com fé, você está livre dos seus pecados. Quando Jesus diz isso, quem me tocou, a posição dessa mulher de se levantar diante daquelas pessoas, olha, presta muita atenção, não foi os discípulos que identificaram que aquela mulher tinha tocado em Jesus, não foi a multidão que falou: olha, foi essa mulher aqui, Senhor Jesus, que te tocou. Não, muito pelo contrário, ela se colocou diante da presença de Jesus e falou assim: Senhor, eu te toquei. Sabe que muitas vezes nós estamos vivendo doentes fisicamente, nós estamos vivendo doentes emocionalmente, estamos acabados, destruídos espiritualmente, e não temos coragem de nos apresentar diante de Deus e falar: Senhor, fui eu, sou eu que preciso de cura. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente olhar para as pessoas que estão do nosso lado e dizer: olha, precisa de Jesus, olha, precisa de toque de Jesus. Olha, Jesus, a menina que está lá morrendo, está esperando o Senhor lá para pôr a mão nela para ser curada, e Jesus está falando: olha, alguém me tocou, apesar de muitas pessoas me apertarem, tem alguém aqui que precisa ser curado, porque saiu de mim poder. E eu creio que Jesus nos trouxe aqui para que nós pudéssemos viver essa oportunidade. Jesus não pode passar aqui em vão. Jesus não pode ser só simplesmente um símbolo de contemplação que está passando. Olha lá, gente, Jesus, lá na igreja. Quer ouvir falar de Jesus? Vamos comigo lá na igreja. Quer aprender um pouco mais de Jesus? Vamos comigo lá no culto. Não, nós somos aqueles que, quando Jesus passa, tocamos nele. Nós não nos contentamos mais simplesmente em contemplar Jesus à distância, mas nós queremos viver com Ele uma relação próxima, onde nós podemos encontrar um ambiente de cura,
onde nós somos sarados de todas as coisas, não só as físicas, não só as emocionais, não só as espirituais, mas de todas as coisas. Há poder em Jesus para nos curar e nos libertar de todas as coisas. E eu creio que é para isso que Jesus nos traz aqui. É para isso que Jesus nos reúne aqui, para que no meio da multidão os filhos se levantem. Sabe que o que Jesus diz lá no texto? Acompanha comigo, o último versículo. Ele diz assim, versículo 34, ele diz: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre dos seus sofrimentos. E como é difícil, né, gente? Viver em paz, ir em paz, atormentados de todos os lados, pressionados de todas as formas, viver em paz. Como assim, Jesus? Mas sabe, quando nós entendemos que nós somos filhos, quando você entende que você tem um pai que cuida de você, quando você entende que você não está mais sozinho, quando você entende que há um ambiente de cura, de transformação da sua vida, é nesse lugar, como nós cantamos aqui, que você pode se render. Essa mulher se rendeu diante de Jesus, se apresentando diante de Jesus aos seus pés. Ela contou tudo o que estava acontecendo na sua vida, e Jesus diz: minha filha, você me tocou com fé, agora vá em paz, porque você está livre dos seus sofrimentos. Eu creio que Jesus nos trouxe aqui, te trouxe aqui nessa noite, para que você fosse livre dos seus sofrimentos. Você já tentou de todas as maneiras, já procurou fazer de todas as formas possíveis, e parece que ainda assim continua doente. Jesus nos trouxe aqui essa noite para que você pudesse encontrar nele o remédio para todas as suas coisas, para todas as suas doenças, todas as suas feridas. Se simplesmente você estiver na condição exposta diante dele: Senhor, eu te toco, eu quero te tocar. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. A gente quer orar com você. Essa noite não pode ser uma noite em vão na sua vida. Jesus não pode só simplesmente passar por você. Como eu disse, Jesus não pode ser simplesmente um instrumento de contemplação. Olha, Jesus passando por aí. Não, Ele está aqui, Ele é real, Ele pode te curar, Ele pode te libertar de todos os seus sofrimentos, se você simplesmente crer que apenas um toque seu em Jesus pode transformar toda a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós não queremos que o Senhor passe por nós sem antes notar o nosso toque. Eis aqui os teus filhos nessa noite. Nós não somos como a multidão que só te apertam, nós não somos como aqueles que simplesmente contemplam a sua passagem, mas nós somos aqueles que, quando o Senhor passa, nós enxergamos a possibilidade de um toque de cura nas nossas vidas. Pai, quantas pessoas aqui doentes no seu físico, mas quantas pessoas aqui também doentes no seu coração, angustiadas, atormentadas por pensamentos que estão nos levando a inclusive pensar na morte, entregar a nossa vida à morte. E o Senhor está nos trazendo hoje uma palavra de cura, para que nós possamos enxergar a vida que nós só encontramos em Ti. Deus, quantas pessoas destruídas no seu coração pelo pecado que escraviza as nossas vidas, estão sendo liberadas agora pelo poder do sangue de Jesus. Oh Pai, no nome de Jesus, apenas um toque no Senhor, e nós seremos libertos dos nossos sofrimentos.